Falar sobre falhar tem vergonha, tem culpa. Todo mundo falou para eu desistir. O marido falou, desiste, tá te custando muito, eu desisti. Você passa a não ser mais tão boazinha, sabia? Sim, ela gosta de mim, precisa de mim, mas eu não a quero porque não vai acrescentar. Precisei sair rapidamente de uma situação de grande conforto ao ver da sociedade. Eu quero fazer um monte de coisa, mas eu não consigo fazer ao mesmo tempo. Então, para de loucura e foca. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Mulheres que Ousaram Falhar. Hoje eu estou aqui com 4 convidadas muito especiais que fazem parte desse projeto maravilhoso e a gente vem dividir um bocadinho dele com você. Lu, vamos começar? Olá a todos! Então, hoje nós vamos nos apresentar. Talvez você não conheça, né, um pouquinho da minha história. Hoje você vai conhecer Luciane Mello, Mariana Fontes, E o Kênia Tavares. Juliana Mingozzi. Isso, nós vamos falar das nossas histórias, mas não só. Nós temos o projeto Mulheres que Ousaram Falhar, que o objetivo dele é realmente inspirar outras mulheres. Nós sabemos que falar sobre falhar tem muito medo, tem vergonha, tem culpa nessa frase, e nós queremos que as mulheres vão além disso e tenham coragem de entender que essa falha faz parte do processo e continuar a partir daí e acreditar que essa falha, ela é um caminho para que você possa ter o sucesso que você tanto alcança. E nós somos aqui, não exemplos de perfeição, né? Só com alguns modelos de fracasso para tentar ajudar cada uma de vocês. Quem sabe a gente acelerar aí o processo, ou você entender, identificar uma história, uma falha de cada uma e pensar, uau, eu também vivi isso e eu posso mudar. Portanto, é isso. A gente vai dividir com você um bocadinho, com vocês, né, um bocadinho dessa história. Eu também vou aproveitar e vou me apresentar. Eu sou a Keren, faço parte também desse projeto maravilhoso. E hoje eu quero que cada uma divida um bocadinho da sua parte do livro, né, do seu capítulo do livro, para que as pessoas possam entender melhor também algumas partes. Qual a parte do livro mais marcante para você, Lu, para a Ju, para a Eukênia, para a Mari? Então, eu gostaria de trazer isso um bocadinho hoje. Sim. Eukênia, podemos começar com você? Podemos Começar com você, então, Eukênia. Eu vou pedir que você diga qual é a parte mais importante do seu livro, qual é a parte que mais tem destaque no seu livro e que você acha que pode tocar outras pessoas. Então, pronto, eu sou empresária no ramo da medicina dentária, sou médica dentista, não é? E foi mesmo ao longo dessa trajetória que eu, por ter de empreender, cometi uma série de erros, vários. Aliás, quando a Lu me convidou para o projeto, disse, olha, está disposta a escrever um capítulo sobre um erro teu? Eu disse, meu Deus, eu tinha que pensar qual deles. Qual deles eu vou escolher para falar? Porque, claro que sim, uma trajetória de 20 anos em Portugal, são muitos acertos, mas também são muitos erros, não é? E neste livro eu decidi falar sobre uma característica muito marcante da minha trajetória, que é o fato de eu querer salvar as pessoas e querer, através da minha empresa, ajudar pessoas e dar emprego a pessoas que não tinham qualificação. E isso, para a empresa, foi trágico. Muitas vezes eu coloquei em causa a saúde financeira da empresa, o sucesso da empresa, a qualidade dos nossos serviços, por ter pessoas não qualificadas. E, ao fim e ao cabo, aquilo tudo era para atender uma demanda interna minha, uma dor muito grande que eu tinha de ter sido treinada, não é? Desde a infância, para salvar pessoas. E esse é muito o modelo, às vezes, das mulheres, né? Nós somos treinadas para resolver tudo, para salvar tudo, para ser multifunções. E, às vezes, dentro de uma empresa é isso que nós fazemos. É pecar pelo excesso, querer ajudar toda a gente. Isso pode ser mesmo fatal para uma empresa. E foi a partir dessa minha experiência negativa que eu comecei a criar estratégias para não fazer mais isso, né? Fugir desse padrão. Sim, e você fala uma coisa interessante no seu capítulo, que é sobre o ego de ser a salvadora, né? Que tem ali também uma recompensa consciente ou inconsciente para muitas mulheres. Acho que é interessante falar sobre isso. É verdade. É porque, veja, inconscientemente, fazer papel de boa, daquela que dá oportunidade, daquela que ajuda, também é muito bom, né? Também alimenta muito o ego da gente. Sim. Então, é por isso que a gente muitas vezes segue naquilo. É porque você ajudou, funcionou, a pessoa está lá, foi ajudada, todo mundo olha, mas tão boa, tão querida e tal.
e aquilo só faz reforçar seu ego. E é trágico, pode ser trágico para a empresa e também não ajuda nada a pessoa. Uma pessoa que não é qualificada e que não está no posto de trabalho certo, não está no seu lugar, também não está a ser ajudada. Exato. A né? gente também tem que entender que só se ajuda quem quer ser ajudado, né? Que é um problema bem grande também. Às vezes a gente estende a mão a tantas pessoas, mas será que a pessoa quer essa ajuda ou será que ela está preparada? Uhum. E é interessante isso, eu tenho o pezinho lá, acho que quase metade do corpo na Salvadora, mas eu teve uma época que eu me achava muito importante, minhas amigas, todas precisavam, pessoas próximas, precisavam de mim, entravam, Luciene, tô precisando de ajuda, Luciene, tá acontecendo isso, e eu me dedicava ali, e aí eu comecei a perceber que eu falei, Luciene, meu marido, na verdade, né, que é o nosso espelho, falou, Luciene, para com isso, pra que você tá se envolvendo tanto e depois, porque aí eu me sentia mal, porque eu ajudava naquele momento difícil, aí a pessoa sumia. Aí depois de um mês, eu lá querendo saber, e aí, deu certo, não deu, como é que foi, né, conseguiu, qual foi a resolução, e a pessoa sumia, e eu falei, quer saber? E eu queria, me colocava sempre na vida das pessoas com esse papel, né, da que escuta, da salvadora, da que fala, que ajuda, que acolhe, e é um caminho delicado, porque traz uma recompensa. As pessoas querem ser ajudadas, mas elas não vão validar você depois, elas vão se pirar e você vai ficar, e aí, o que eu fiz? Gastei o meu tempo, me dediquei, e nem tenho retorno das pessoas e nem tenho retorno de mim própria, não é? Sim. Porque eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito, que era talvez até dizer à pessoa, olha, segue teu caminho. Isso é acho que é uma linha muito tênue entre querer ajudar e querer exatamente salvar. Se a pessoa, eu acho que é uma combinação das duas coisas. Se a pessoa não está disposta a ser ajudada, muitas vezes não vale a pena. Porque tempo também, acaba que nós nos imergemos naquela situação e pegamos a energia, né? Toda aquela carga que a pessoa, de repente, não quer resolver. E acaba por ser frustrante, né? Exato. Sim, mas isso aqui fala uma coisa também interessante, né? Porque quando a pessoa ia e eu falava assim, também mostrava o quanto que a realidade dessa questão do ego, porque no fundo a gente ajuda e quer algo em troca, né? Luciene, o quanto que você realmente dá ajuda genuinamente. Aí você tem que trabalhar interiormente. Mas o ser humano é uma troca. Nós somos, né, motivados pela troca. A gente exatamente. Toda relação humana, ela é baseada numa troca, seja ela qual for. Mas tem que ser benéfico para as duas partes, ao meu ver. Sim, verdade. E tem uma questão aqui, que no seu livro, no seu capítulo, que você falou que é bem interessante, que com esse caminho de amadurecimento, né, e de se descobrindo como salvadora, que é deixar cair a máscara, é reconhecer, não é bonitinho, né, embora a gente fale aqui, né, é um fracasso sim, dói, porque a gente percebe os nossos erros, né, e aqui você escreveu aqui um trecho assim, que você fez essa pergunta, quem quero ao meu lado nessa caminhada? Né? Essa é uma pergunta que muitas vezes a gente quer muitas pessoas, né? Mas será que nós devemos, né? Mas ainda depois você continua aqui. Descobri que não era frieza colocar limites, era saudável. Que não era egoísmo ser prioridade, era ser adulta. Que não era ser injusta quando exigia reciprocidade, que é o que a gente está a falar, era consciência. É isso mesmo. Pronto, isso também foi fruto de um processo de terapia, não é? Não foi uma coisa que, uma epifania, caiu do céu. Você acordou de manhã. Acordei de manhã já com essas certezas todas, não é? Curada, pois é. Precisei, não é, aprender muito sobre mim, sobre quem eu sou, o que é que eu quero para mim, quem é que eu quero que caminhe ao meu lado, as pessoas que me fazem bem e as que terminam por me desregular, por me fazer mal, e ter coragem de escolher e dizer não, não é? E o não, ele é ou não, dizer não, não é você, não quero você. E aí você passa a não ser mais tão boazinha, sabia? Mas você está rejeitando, mas pô, se aquela pessoa gosta tanto de você, precisa tanto de você. Sim, ela gosta de mim, precisa de mim, mas eu não a quero porque não vai acrescentar, não vai somar. Isso tanto foi bom para minha vida pessoal, escolher relacionamentos que vão me fazer bem, que vão me trazer paz, como também para a empresa, para o trabalho. Se não alinhar, se não entrar, se não estiver dentro do propósito do projeto da empresa, sinto muito, não serve.
a porta é aquela de sair, a mesma que você entrou. Exato. E aí você fica um bocadinho dura, mas isso não é você ser mal, você não ser justa. Isso é você realmente estar alinhada com o seu projeto, com o seu propósito e querer do seu lado quem quer estar ali também. Até porque, gente, aquela pessoa também não está feliz ali, sabia? Ela, no momento que ela sai, é uma oportunidade para ela se descobrir também, descobrir qual é a praia dela, qual é o lugar dela, que não é de certeza aquele. Agora, essa escolha custa um bocadinho, né? Dizer não. Sim. Dizer não a essas pessoas. Há sempre um conforto, mesmo nas relações ruins. Há sempre um complemento. Uma relação ruim te dá sempre alguma coisa. E você vai ter que dizer não aquilo em nome de um bem maior. Sua felicidade no final, sua paz. Exato, as pessoas às vezes não gostam de ouvir isso, e quando você fala isso, as pessoas se sentem até agredidas, né? Mas há uma recompensa, há um ganho. Seja ele o pior que for, ou aquele que você não vê, mas há sempre um ganho, tem um motivo para você estar ali. Às vezes até pela necessidade, vamos supor, de se colocar como alguém que precisa de ajuda. Aquela pessoa que está ali, vamos supor, ela faz isso, mesmo que aquela relação não seja boa, ou aquela troca, porque se colocar, a gente precisa de autoconfirmação, às vezes, até com nossas crenças limitantes, né? É isso. Parabéns, Eukênia. Seja bem-vinda e obrigada pelo seu testemunho. Obrigada e parabéns eu. pelo livro. Obrigada eu pelo projeto, fantástico mesmo. É isso mesmo. Agora eu vou pedir para a Ju se apresentar, falar um bocadinho dela. Olá, eu fui convidada pela Luciene a fazer parte desse projeto porque nos conhecemos, ela conhecia a minha história e é uma história que na realidade começou muito tempo atrás, muitos anos atrás, né? Mas eu sou formada em marketing e comunicação, me formei na Inglaterra, onde morei 15 anos, então vivi por muito tempo, sempre trabalhei no corporativo e trabalho ainda no corporativo. E a minha história no livro vem de um lugar onde eu precisei realmente recomeçar. E aí essa história de recomeço iniciou 6 anos atrás, mas a verdade é que ela iniciou muitos anos antes de eu entender que na realidade não era necessário um recomeço, né? Eu acho que todas nós chegamos num ponto da nossa vida que, independente da situação, às vezes é necessário recomeçar, até mesmo por nós mesmas. Mas foi por isso, foi esse é o ponto. Lu, sei que você tem uma questão para Ju. Vamos colocar essa questão em pauta. Tem uma questão aqui que eu acho bem interessante compartilhar com vocês, que é sobre a compra da sua liberdade, né? Tem um título aqui, um subtítulo dentro do livro sobre você chegou a ter que comprar a sua liberdade. Fala pra ele, conta. Sim, eu creio que eu acho que é necessário falar um pouquinho de relacionamentos tóxicos, que essa na realidade é a parte da minha falha, do meu recomeço, e chegar a esse ponto de entender e de aceitar e de me abrir, né, a explicar o que se passou, realmente é libertador. Mas chegou um ponto, quando eu iniciei essa trajetória de recomeço, que é um ponto de urgência. E esse ponto de urgência foi uma virada onde eu precisei um exit, precisei sair rapidamente de uma situação de grande conforto, ao ver, da sociedade, onde muitas vezes, eu acho que muitas mulheres passam por isso, elas se acomodam em uma situação onde a sociedade as vê como se está tudo bem, como se nada estivesse a passar ou acontecer, mas em 4 paredes realmente que às vezes nós realmente temos que nos dar conta e ser reais com nós mesmas. Então chegou um ponto que eu tive que escapar, né? A famosa situação que ou vai ou racha. E o que me ajudou naquele momento foi a venda de uma bolsa Chanel, o ícone mais amado naquele momento, materialmente falando, a minha famosa bolsa Chanel, que foi vendida em 3 dias. Mas foi libertador, porque ali também eu entendi que não importa quão confortável nós estamos em uma determinada situação que não nos faz bem, não importa as coisas materiais que nós temos, o importante é estarmos bem com nós mesmas e fazer o que é necessário para
para nos libertar. Então foi isso. A bolsa Chanel foi a chave da virada, exatamente. Mas eu ainda me lembro muito bem dela, mas me lembro com carinho, me lembro com afeto. Isso é importante, né, trazer sobre, porque às vezes nós temos que pagar um preço. Às vezes não, sempre tem um preço para qualquer crescimento, qualquer passo, qualquer decisão que nós vamos tomar, a gente sempre vai pagar algo, né? E quando a gente compreende, cada vez mais que a gente compreende que a vida ela é assim, nós nos vitimizamos menos e somos mais responsáveis pela. Então, a minha liberdade custa o quê? Quanto? Né? A minha paz. É deixar o velho sair para o novo entrar, né? Sim. Eu acho que você tocou um ponto excelente, que é vitimismo, e é um ponto muito frágil, muito delicado, porque muitas vezes a mulher que ela sai de um relacionamento tóxico, abusivo, de qualquer relacionamento que seja, às vezes até entre familiares, eu me deparo assim, ajudei mulheres que na realidade o problema era com familiares. Elas se vitimizam porque elas não entendem na realidade que às vezes existe até mesmo uma codependência delas mesmas. Exatamente. E se essa codependência não for curada, tratada, e lá está muita terapia, que não é sozinha, é necessário mesmo a ajuda de pessoas, de bons terapeutas, bons psicólogos. Se a mulher não sai desse lugar de codependência, ela simplesmente transfere aquele relacionamento tóxico para uma outra pessoa, para uma outra. Por isso que muitas vezes mulheres saem de um relacionamento tóxico e vão para outros e entram em outros. Muitas vezes mulheres saem de relacionamentos tóxicos ou etc., mas transferem toda uma necessidade de dominação aos filhos. Que também é uma forma, é um padrão, né? É um padrão. É um padrão. Então, é fundamental que essas mulheres se curem, né? E sair desse vitimismo de aconteceu, fui vítima, porque é muito feio, é muito triste. É um fato. E não estamos aqui a falar sobre isso, mas se responsabilizar da própria vida, da própria reconstrução e não voltar a esse lugar. E quando eu digo para não voltar a esse lugar, é tirar o protagonismo de quem seja essa pessoa que for, a essa pessoa, né? Porque se falamos sempre, me aconteceu isso, foi isso, demos a essa pessoa ou a pessoas, né? É aquela pessoa ainda que conta a sua história, né? Exatamente. E eu costumo falar, isso pode ser um assunto de um outro podcast, mas eu costumo falar que o vitimismo ele é um fato, não é uma identidade. Né? O grande desafio é realmente, a dor ela é tão grande no momento que aquilo que acontece, naquele fato que a mulher foi vítima, o homem também foi vítima, que ela acaba absorvendo isso e acaba carregando como identidade. Então o vitimismo é uma mulher que ela não viveu um momento como vítima, ela passa a ser vítima e quando ela passa a ser, ela assume isso como identidade. Esse é o principal desafio. E só para fechar porque eu acho um tópico que eu poderia falar, mas eu acho que toda mulher, isso é uma coisa que eu creio e eu falo por mim, pelas mulheres que eu já ajudei, que venho, toda mulher ferida tem uma menina ferida dentro dela, não curada. Então eu acho que é por isso que a terapia é fundamental, para a gente voltar naquele momento lá, o que aconteceu, nos curar, nos perdoar, curar outra pessoa, né? Perdoar outra pessoa, não curar, mas perdoar e seguir em frente na própria reconstrução. Exato. E vida que segue. E se torne protagonista da sua própria história. Exatamente, totalmente. Parabéns, Ju, pelo seu testemunho, por você dividir essa história com a gente. Obrigada. Vamos seguir para a Mariana? Vamos lá? Já tava chorando já, gente. Aqui não pode chorar. A maquiagem é aqui é só alegria. Primeiro porque a gente se identifica com algumas coisinhas e aí depois você começa a pensar, poxa, devia ter feito alguma coisa antes, né? Mas pronto, no meu caso, eu passei por isso também, mas a minha história já é outra. Eu sou Mariana Afonso da Conecta Magazine, sou diretora desse projeto. Nós começamos como uma revista e hoje nós somos um portal de notícias internacional. Eu trabalho com assessoria de imprensa. E o que eu trouxe para agregar no livro é assessoria de marca. E eu acho que isso que nós estamos fazendo em conjunto, o que a Lu
começou a fazer já se transformou em algo gigantesco sem a gente saber. Nós começamos com um livro, com um projeto, e hoje Mulheres que Ousaram Falhar, ela deixa de ser um livro e passa a ser uma marca, não só um projeto. Isso é muito bacana, porque na parte da comunicação, é o que eu conheço, né? Sou formada em marketing, sou formada em secretariado executivo e sou formada em comissária de bordo, né? Não tem nada a ver com nada, mas pronto, são áreas que a gente falhou e que a gente buscou o autoconhecimento para saber o que nós somos boas em fazer. E eu sou boa em comunicar, eu sou boa em desenvolver ideias e transformar a história e o diferencial de cada pessoa numa marca exclusiva e fazer com que ela seja referência no mercado. Muito bem, Mariana. E tem alguma coisa do livro que você queria dividir com a gente hoje? Eu acho que uma coisa importante que eu sempre falo, a minha frase, que é o meu bordão, eu paro de loucura. E parece que é muito engraçado, mas na verdade todo empreendedor, ele vem à base da dor. Porque a gente quer fazer um monte de coisa, a gente tem um monte de ideia, não sabe por onde começar, às vezes também não tem dinheiro, não tem recurso, e fica aquele monte de coisa na cabeça, e aí você tem que parar e falar, olha, parou de maluquice, vamos focar aqui em alguma coisa e fazer alguma dessas ideias funcionar, pra gente ter um direcionamento e ver se vai dar certo ou não, pra depois passar pro próximo passo. Então, às vezes eu me pego sozinha, surtando, ansiosa, várias ideias, com ansiedade, falo, eu quero fazer um monte de coisa, mas eu não consigo fazer ao mesmo tempo. Então, para de loucura e foca em alguma coisa para começar, para dar aquele start. Então, essa é uma das coisas que eu trago dentro do livro. Foram várias histórias, vários segmentos diferentes, várias falhas, e quando todas elas se juntam, eu consigo perceber qual é a minha qualidade. E a minha qualidade de todas elas é a comunicação. É querer fazer tudo, saber de tantas coisas, mas não conseguir focar em nada. Então, com todos esses erros, com todas essas falhas, eu juntei e consegui criar algo que tinha em comum em cada uma delas. E ser empreendedor é mesmo isso, né? Essa maluquice. Eu acho que a gente, quando quer empreender, a gente tem mesmo ideias, a gente quer colocar tudo no papel, a gente quer fazer tudo, aí chega uma hora que você fala assim, não dá. Para, eu sou louca. Literalmente. Eu acho que sim, eu acho que essa frase resume basicamente todo empreendedor. Em 2026, principalmente, né, que é um ano tão puxado, é tanta coisa, tanta informação, né? Antigamente, eu acho que era um bocadinho mais básico. Hoje a gente tem acesso a tanta informação, a gente vê tanta coisa, a gente quer fazer tanta coisa, e o não tá aí, ele é essencial nesse ponto. Não, isso não, né, o que, Kenny? Isso não. Então, isso vai tirar minha paz, não? Então, não vale a pena. Sim. E aqui você também traz uma coisa ali da confiança, que eu acho que também é bem interessante. E sobre isso, eu acho que não sei se vocês cometeram esse erro, mas eu empreendendo há 8 anos, assim, que eu posso falar, que aí não teve mais volta, né? Essa coisa de ter várias ideias, de fazer vários projetos, eu já fiz muito. Né? Tipo, eu já fui vários negócios, sou sócia disso e sócia daquilo. Hoje estou tentando reduzir. Todo mundo falou assim, não sei se é psicólogo ou é marketing, qual que é a área? Mas eu estou reduzindo, calma. Né? Mas por quê? Porque eu também me via com muitos dons. Mas se você espalhar demais, você não focar em alguma coisa e fazer bem feito, não no sentido da perfeição. Primeiro faz, depois melhora, né? Mas quando você tem foco ali, você vai ficando muito bom naquilo que você faz com repetição, né? E eu acho que o projeto Mulheres que Ousaram Falhar foi exatamente, para mim, era um marco dessa decisão. Isso aqui eu vou fazer do início ao fim, com intenção em tudo e com gosto, sabe? E sem segurança, com confiança e aí dá certo. E o resultado final é você focar naquilo que você começou a fazer desde o começo, aquela mistura toda de confusão que você tinha em mente, colocou no papel, fez, focou, pronto. Agora é que vai começar, porque agora está se criando a marca. Exato. Mas eu quero trazer aqui também um agradecimento, porque quando você fez o convite, porque você sabe da minha história, talvez um pouquinho mais do que as meninas, né, mas agora sabem, mas eu hesitei, porque eu sabia que ia me levar por um lugar de dor.
Uhum. E eu me perguntei, será que eu estou pronta? Eu falhei, é verdade, mas onde eu estou nessa falha agora? Né? O que vai trazer dessa minha trajetória para outras mulheres? E publicamente queria te agradecer, porque foi um momento de sofrimento, reviver quando eu falo, né, um momento mais difícil da minha vida, mas também de libertação. Olha, que maravilhoso. Que a gente nunca esquece, a gente não tem amnésia, né? Todos os nãos que você tem que dar e ser a mulher empreendedora que você é e com esse seu sorriso lindo, mas tem momentos que quando você fica brava, eu imagino que ali é um não bem assertivo. Não quero. Não. E você, todas as coisas, não sei como vocês viveram isso, mas eu chorei bastante, mas ao mesmo tempo tinha ido. E eu já tinha entendido que aquele lugar tinha passado, já estava pronta para outras, mas me fez reviver e foi libertador. Então, assim, hoje eu tô passando por isso, 1000 projetos e veio daqui, né? Dessa vontade de vamos lá, vamos ajudar as mulheres a sair desse lugar. De se encontrar, né? Na verdade, esse livro foi tipo assim, não, foca que agora você tem que se encontrar, não tem saída. Eu gostaria de falar também uma coisa dentro deste teu tema aí, na sequência, que é justamente sobre vulnerabilidade, né? Sim. Quando a Lu me falou do projeto e eu disse sim, e fui para casa pensar, depois que eu aceitei, fui pensar e digo, putz, eu vou me expor demais. O que eu fui fazer? Meu Deus, e eu pensei nisso, eu digo, e as pessoas vão me ver vulnerável. E como é que vai ser então para minha equipe olhar que eu sou uma pessoa... falhei, reconheço que falhei e tenho muitas falhas, as pessoas vão me ver como? Eu vou perder minha liderança vai perder força. E afinal, foi aí que eu consegui entrar nesse lugar da vulnerabilidade e perceber que é justamente nesse momento que as pessoas veem a minha força. Conectam. Que ela sim errou, sim afundou, mas autorresponsabilizou-se por isso, cresceu, evoluiu, melhorou e o barco voltou de novo ao rumo, não é? Ao invés da vulnerabilidade me expor, me deixar num lugar de inferioridade, me deixou num lugar de força. Mas no momento assim que a coisa, eu tive pavor. Eu tive pavor. Nossa, pra mim, terminar esse capítulo também foi difícil. Né? Eu enrolei o quanto que eu pude. Toda a gente vai ler. E toda a gente vai ler. Ficou bom, aí vou tirar essa palavra. E mexer ali, né? Eu acho que, como eu falei aquele dia na apresentação, quando a gente começa a pensar, porque você não vem com um tópico, você não vem com um tema, você vem com vários. E aí você tem que selecionar. E aí quando você vai selecionar, você passa por um, você passa por dois, você passa por coisas que você achava que você nem lembrava, mas estão ali. Chora-se muito. Mas eu acho que o livro, para mim, foi uma terapia, assim, instantânea. Porque quando a Lu me convidou, eu falei, será eu escrever um livro? Nossa, eu já tenho tanta coisa, a Hobbit já me consome tanto, tenho o salão, tenho tanta coisa. Será que eu vou conseguir escrever um livro? Eu nem escrevo bem. E aí vem a glória, porque a gente começa, a gente vai, a gente se arrisca. E eu achei fantástico. Para mim foi fantástico, porque foi um autoconhecimento tão grande. Para mim foi superação de vários obstáculos e ver a minha trajetória, como eu comecei pequenininha e onde eu estou hoje. Porque às vezes a gente conquista tanta coisa e a gente não valoriza. A gente está conquistando, está fazendo, está ganhando e a gente está olhando para o próximo passo e esquece de agradecer aquilo que a gente tem. Então o livro ele me trouxe tanta gratidão, mas me deixou de coração tão cheio, tão cheio, tão cheio, nesse sentido de falar, gente, eu não tenho motivo, eu não posso reclamar, eu não falhei. Na verdade, eu não falhei, foi a caminhada, né? Foi a escalada para chegar onde nós estamos hoje. Então, assim, é gratificante. Olha, que lindo. Que lindo. Não falhou. Não falhou. Você ousou. Né? Você ousou. Exato. Porque se eu tivesse ficado pelo medo, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos... Eu não estaria tão bem comigo mesma. Eu não teria feito essa... Embora faça terapia, não teria feito essa trajetória só minha, com o papel, com a caneta, com o computador. E será que ficou bom? Né? Será que ficou bom? Será que as pessoas vão gostar? Mas passo será, você fala assim, olha, todo mundo gostou, todo mundo elogiou, você é capaz de muito mais daquilo que você imaginava, você só não é só uma empresária, agora você também é uma escritora, você é uma autora e você tem um projeto, você tem um propósito ainda maior. E o mais impactante é até sobre isso, né, porque repercutiu muito aquilo que você falou lá, e como aquilo que eu falo pode ajudar alguém.
né? Toca. A gente sabe, mas até viver isso é muito... É muito louco. Sim. É muita loucura. É muita loucura mesmo. Essa frase é muita loucura nesse sentido, porque a gente às vezes se esconde, se vitimiza, a gente não tem noção da nossa capacidade. Então é um processo assim gratificante. Obrigado, Lu. Obrigada a vocês por terem aceitado, né? Porque não tinha nada. Tem alguma coisa que comprove o que é esse projeto? Não, tem nada. Tem só um desejo, um pedido. Não tem nada, tem só um valor, umas conversas e pronto. E uma data que ainda nem é certa. Lu, já que a Lu que está aqui, agora é a sua vez. Fala um bocadinho desse projeto pra gente, conta um bocadinho mais sobre ele, conta um bocadinho mais quem é a Luciene. E a Luciene é uma mulher que sou muito empática, sempre gostei muito. Minha vida é fazer as coisas com propósito. Eu não sei viver diferente. E aí, toda vez que eu tentava, não dava certo. Tentei. Sabe quando as fases que você cansa? Aí pronto, eu também tive esse processo de lidar com pessoas, né? Eu já tive o evento lá, Empreendedores em Conexão. Então, lidar com pessoas sempre é desafiador. E aí eu falei, parei por um ano, mas isso é uma coisa pessoal minha. Quando eu não faço uma coisa que não tem propósito, tudo trava na minha vida. Tudo. E aí um exemplo disso é esse podcast hoje. Eu consigo saber quando eu estou no caminho certo. Quando as coisas acontecem que vão além daquilo. É como se Deus falando assim, tá vendo? Não é você não. Não é você não. Calma que sou eu aqui, tá? É só ele falando assim, né? Dando um recadinho, sabe? Eu falo, ok, então eu tô no caminho certo. Pra mim funciona assim. E o livro, eu já tinha esse desejo de escrever um livro. Eu acredito muito na força do posicionamento do livro. O livro é um posicionamento. E ninguém começa, eu vou escrever um livro sozinha, é difícil, né? Não é assim. Quem sou eu, né? Então eu pensei, esse projeto, ele é um resumo dessa fase que eu quis voltar a fazer algo com propósito. E como eu acreditava muito nisso, eu falei assim, eu vou chamar mulheres que eu sinto que estão preparadas e que eu sei que vai topar. Tipo assim, não era uma coisa, vamos fazer uma proposta, um projeto de venda, não. Todas vocês forem perguntar, eu fiz assim, quer participar? Quer participar? Eu lembro até hoje, quando você me mandou um áudio, querem? Então foi muito pessoal, foi muito íntimo, e eu acho que por isso que também deu muito certo, porque eu também, nessa questão da empatia, eu sei que tipo de mulheres que tem que estar preparado, né? Teria que estar preparado, e vocês estavam preparadas, né? Então foi por isso que disseram sim, e obrigada. Obrigada nós, Lu, pela iniciativa. Sim. E esse é um dos motivos de ter pensado na Keren. A Keren eu conheci por acaso também, mas talvez você realmente não tenha noção, mas quando a gente olha para você, já pensa, mulherão. Poderosa. Poderosa, né? E muito, muito determinada, muito assim. Você é empresária, né? Eu sempre falo assim, você é uma empresária e é uma pessoa muito humana. Então eu também me identifico muito com isso. E aí se apresenta, mostra quem é a Keren aqui para as pessoas. Ok, obrigada, Lu. Portanto, a Keren chegou em Portugal como uma menina. E agora ela se vê assim como uma grande mulher. O propósito dela sempre foi trabalhar com beleza, embora tenha estudado psicologia. Eu, com 14 anos, já trabalhava no mundo da beleza. E quando cheguei em Portugal, fui trabalhar no mundo da beleza, obviamente. Geria 3 espaços ao mesmo tempo, então não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Só que eu sentia muita falta da forma como eu trabalhava no Brasil, porque aqui em Portugal eu tinha ideia que os produtos eram melhores do que o Brasil, mas daí eu vinha descobrir que não, por causa da água. Pronto, isso fica para outro capítulo. E aí surgiu a ideia da Hobbit na minha vida, porque eu já tinha feito alguns trabalhos para a marca, trabalhava com a marca também, e aí foi o processo doloroso de aprender sobre trazer os produtos para cá, sobre a exportação dos produtos, importação, exportação, e essa loucura toda. A gente chegou a enviar produto para cá, ficou preso na alfândega, foi mesmo assim muito doloroso. Então, por isso que eu sempre falei que eu nunca tive plano B, porque o plano A tinha que dar certo, né? Eu
embora eu tivesse o salão, o meu propósito, o meu sonho era trabalhar com a venda dos cosméticos, é a questão da formação, que eu gosto muito da parte técnica com o cabelo. Então, foi uma linha tênue. Embora viesse 1001 ideias, eu falei, gente, não posso perder o foco. Se é esse meu projeto, se é esse meu propósito, eu tenho que ir por aqui. Então, foi onde começou o centro técnico, onde começaram as apresentações, onde começaram os trabalhos com a marca, com muito choro, com muito riso, com muita lágrima, com muito, um bocadinho de cada coisa, mas eu acredito e vejo como uma história de sucesso, sobre tudo aquilo que a gente falou, né? Sobre aquilo que o livro trouxe. Quando eu olho para trás, todo mundo falou para eu desistir. A minha mãe falou, desiste, está te custando muito. O meu marido falou, desiste, está te custando muito. Eu desisti. Mas eu desisti por um mês. Que bom! Por um mês, porque eu falei, gente, o meu propósito é esse. Eu não sei qual é a ligação que eu tenho assim tão grande com a marca. Eu acho que tenho a certeza, né, que é pela qualidade dos produtos, mas esse propósito acho que foi Deus que colocou no meu coração, e eu sou muito grata a Robert por todo o sucesso e pela melhoria que ela trouxe na minha vida. E trabalhar com cosmético também é tocar outras mulheres, né, porque quando eu também tinha o salão, eu fazia alguns atendimentos, era maioritariamente as minhas funcionárias, mas a gente sente quando alguém precisa de um toque mais especial. Então, 50% das clientes que vão nos salões, elas não vão para fazer o cabelo. Elas vão para ganhar o miminho, elas vão para conversar. Então, eu falo que o meu trabalho ele vai muito além, né? Vai ali um bocadinho. Aí renasce a psicóloga lá de trás, que ficou ali enterrada, para ter essa conversa com as mulheres. E é um bocadinho sobre isso. A Keren é empreendedora, a Keren é empresária, a Keren é ousada. É ousada. É ousada. E agora a Keren também está nesse projeto maravilhoso, que mulheres que ousaram falhar, repleta aqui de mulheres maravilhosas também que entraram no meu caminho e que acho que a gente está virando aqui uma família muito grande. Sim, então, sim. É isso. Obrigada, Keren. Obrigado eu, gente. Obrigado eu. A gente fica aqui um bocadinho assim. Obrigado eu. Obrigada por cada uma que esteve aqui hoje, né, no feriado, a dispensar seu tempo. Mas eu acho que é tão interessante a gente se conhecer melhor também, porque é tudo muito novo, né? Hoje eu peguei essa mulherada toda de surpresa também. Mas eu acho que é importante, assim, dar seguimento. Se vocês quiserem, eu estou sempre à disposição. Acho que é isso. Acho que a gente pode ficar por aqui. Ok. Então, tá bom? Tá bom, eu não sei como é Mulheres que ousaram falhar. Portanto, esse foi o primeiro podcast, o primeiro episódio das Mulheres que Ousaram Falhar. Fiquem à espera do nosso próximo episódio. Êêêê!